Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nosso canal está repleto de informação. Teve depoimento do Anderson Torres, teve uma ação do Randolfo Rodrigues que compensa você analisar, ainda tem assunto sobre o Marcos Duval? Tem, tá? Mas espero que esse assunto acabe logo. E tem muito mais coisas aqui para a gente ver aqui nesse vídeo. Para que você se situe, esse é o primeiro vídeo do dia, então obrigado por me aceitar na sua casa. Agora, logo pela manhã, eu espero que você tenha uma sexta-feira abençoada. Esse é o vídeo número 1, das 9 horas da manhã. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023. Gratidão por me aceitar na sua casa e a gente poder conversar um pouco sobre política enquanto a gente tem liberdade de expressão. Combinado? Mas vamos lá, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para trazer para vocês aqui, e eu espero que vocês gostem do conteúdo. E a gente já começa falando sobre o Randolfo Rodrigues. E se você não gosta muito do Randolfo Rodrigues, está me assistindo, se inscreve aí no canal. Se gosta, inscreve da mesma forma, afinal, a gente está aqui para trazer informação de qualidade para você. Brincadeira à parte, Randolfo Rodrigues vem ganhando um protagonismo muito grande depois que foi nomeado como líder do governo Lula, tá? Então, assim, ele vem trazendo muitas declarações na mídia, dentre outras questões. Só que agora ele envolveu-se numa polêmica, e eu vou trazer aqui para você agora do que se trata. Você se lembra de um influencer do TikTok, o Wilker Leão, aquele que fica fazendo questionamentos com petistas e com bolsonaristas também. E ele chegou a abordar o Bolsonaro e chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. Você se lembra desse caso? Pois é. Agora, da vez, foi o Randolfo Rodrigues. Eu vou te explicar um pouco mais sobre o que aconteceu. E é importante, se você analisar isso aqui, principalmente se você analisar as falas nossas aqui do canal, você vai ver que você vai aprender muito de direito aqui com a gente, porque a gente faz, além da análise política, análise jurídica também. Então vamos prestar atenção, essa matéria é da Folha de São Paulo. O Randolfo Rodrigues foi abordado pelo Wilker Leão. E qual foi a ação dele? Tomou o celular desse youtuber, eu acho que ele nem youtuber é TikToker, que se envolveu outrora em uma confusão com o Bolsonaro. Eu vou trazer aqui a filmagem para que você veja o que aconteceu, tá bom? Assiste o vídeo comigo. Ele tá tomando, ele tomou meu celular, cara. Você tá doido, é? Devolve meu celular aí. Tá tudo gravado aqui, cara. Tudo gravado aqui. Ó, as câmeras estão gravando. Me dá o meu celular aí. Porque ele danificou, ele quebrou a cordinha do meu celular. Ó, o senhor tá certinho, hein, senador? O senhor vai sair com o meu celular daqui? O cara foi com o meu celular. Vocês estão doidos? Ó, que cara é a polícia legislativa. Eu, hein? O cara pegou o meu celular. Tá tudo gravado aqui. Cadê a polícia legislativa? Não tem polícia do Senado aqui, não? Eu, hein? O senhor Luiz André. Ó, legal, ele pegou meu celular, o senhor viu isso daí. Tá tudo gravado aqui. Você não respeitou. Não respeitei? O que eu fiz? Questionamento político sobre assédio político. O cara comete um crime de dano. Vocês não fazem nada. O cara, ó, quebrou meu relógio também. Legal, hein? Tá tudo... Vocês estão vendo aí, né? Vão apagar as imagens? Tá todo mundo testificando isso aqui. Vocês acham que é legal isso daí? O cara pegou o meu celular. O cara danificou. Pois é. Quando isso aconteceu com o Bolsonaro, foi uma repercussão geral em todas as redes sociais. Será que agora, e todas as mídias, né? Será que agora vão fazer isso com o Randolfo Rodrigues? Pois é, deixa eu explicar dois pontos para vocês aqui. O primeiro, o ponto de cidadão. E o segundo, o ponto jurídico para você entender o que acontece numa situação dessa. O primeiro ponto, de cidadão. Não precisa ser um jurista para entender que o político é funcionário do povo. Quando alguém questiona o político, desde que com respeito e educação, esse político simplesmente não pode fazer nada, a não ser responder. É a função dele, porque ele recebe o salário público para isso. Nós os colocamos e nós os bancamos. Então, nem de longe poderia um político responder com essa rigidez e essa rispidez que foi feito por Randolfo Rodrigues. Vamos lembrar muito bem, eles são nossos funcionários e não o contrário. E nós, brasileiros, sempre temos que parar de tratar políticos como celebridade. Agora eu vou trazer a resposta como jurista e advogado para você. E melhor ainda, eu vou trazer essa resposta baseada aqui com a própria Defensoria do Rio de Janeiro para vocês. Olha só, não existe lei que proíba filmagem de abordagem ou ações de autoridades. Então
Então o Wilker estava certinho. E se o Wilker extrapolar? Se ele tivesse ofendido o Randolfo Rodrigues poderia mover uma ação contra ele e pedir uma indenização por danos morais, por exemplo. E se houver uma afronta a alguma esfera penal, por exemplo, injúria, difamação, Randolfo Rodrigues ainda assim teria que entrar com ação contra o Wilker. Tá? Mas o que a Defensoria Pública responde aqui? Vivemos em tempos que cada vez mais pessoas têm acesso a celulares com câmeras e internet. Os celulares tornaram-se armas importantes que podem registrar cenas que podem servir de provas em diversas situações. É comum, porém, que pessoas sejam constrangidas e até ameaçadas ao realizar o registro. Por isso, resolvemos esclarecer sobre o que pode e o que não pode durante as filmagens. De acordo com o artigo 146 do Código Penal, impedir alguém de filmar abordagens ou ações de autoridades, sejam policiais, militares, guardas municipais, seguranças, agentes públicos, nesses incluídos políticos, é crime de constrangimento ilegal. Você não pode ser impedido de filmar. Caso isso aconteça, informe a autoridade que não existe nenhuma lei que te proíba de fazer isso e que você não é obrigado a obedecê-la. Então, o artigo 146 do Código Penal, se isso acontecer, estará cometendo um crime. Todos aqueles seguranças simplesmente prevaricaram, porque viram o crime acontecendo na hora e, se são da Polícia Legislativa, deveriam ter prendido em flagrante o Randolfo Rodrigues. Lógico que não fica preso, não daria cadeia, mas deveria ter dado voz de prisão em flagrante para o Randolfo Rodrigues. Ele, ao pegar o celular, ele também cometeu furto. Ele cometeu furto. E há entendimentos jurisprudenciais, inclusive, que se foi feito com violência, independentemente de haver arma. Randolfo Rodrigues não estava armado, mas tinha seguranças que causavam um temor e uma ameaça. Pode chegar a ser configurado o crime de furto. Qual o caminho do Wilker? Fazer a denúncia. Esse é o caminho dele, é a orientação jurídica que eu passaria para ele. E reitero, vamos parar de pensar que político é celebridade. Eles são nossos funcionários, tá bom? Vamos lá, continua. Vamos falar de Anderson Torres. Anderson Torres, ontem, tá, à noite, ele terminou o depoimento. Foram 10 horas de depoimento, tá? E o secretário trouxe alguns pontos cruciais. O primeiro dele, Anderson Torres disse que ele nem sequer sabia daquela minuta e que aquela minuta do chamado golpe foi colocada na estante pela própria empregada dele. Ou seja, era algo tão sem importância que a própria empregada pegou e colocou lá, e que isso realmente não tinha importância nenhuma, tá? Então, essa é parte do trecho do depoimento dele. Por outro lado, a defesa de Torres, os advogados legalmente constituídos, ironizaram a chamada minuta de golpe. Diz que foi escrita por Tiririca. Tamanha a irregularidade, tamanha a falta de critérios dessa minuta. Segundo eles, qualquer coisa que está escrito lá, hora nenhuma poderia configurar como realmente uma ameaça à democracia. E esse é o papel do advogado, fazer a defesa com colocações ali sobre os temas e os assuntos do qual se aborda na acusação, tá? Agora, tem mais um aqui, tá? Também do Metrópolis para vocês. O Anderson Torres disse à Polícia Federal que não informou o Bolsonaro sobre a chamada minuta do golpe. Em depoimento à Polícia Federal, o Anderson Torres afirmou que não tomou providência sobre o documento, pois ignorou completamente aquele escrito e que aquele documento sequer chegou à mão do Bolsonaro. Pois é, você não pode dissipar o depoimento do depoente, tá? Ou seja, eu não posso pegar só aqueles assuntos que me interessam e destoar daquilo que não me interessa. Ou você aproveita o depoimento como um todo, ou você não aproveita. Então, se o Anderson Torres diz que Bolsonaro não sabia, e a única prova é um documento apócrifo não escrito que estava na casa do Anderson Torres, não há qualquer condenação em relação a Bolsonaro, não há nada que incrimine Bolsonaro, tá? Mas esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto aqui que a gente chega até o Marcos Duval, tá? Então, eu vou trazer esse ponto aqui para vocês, só estou repaginando aqui, que eu ia falar de outro tema, mas vamos falar desse aqui que é mais importante. Olha só, essa matéria é da Gazeta do Povo que eu trago para vocês aqui, ó. Como o suposto plano de golpe revelado pelo senador, tá,
pelo Marcos Duval, pode complicar Bolsonaro na justiça. Olha só o que é dito na Gazeta do Povo. A revelação nessa quinta-feira de um suposto plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prender o ministro Alexandre de Moraes deve complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro no campo criminal. Nos bastidores, colegas de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, dão como certo que ele vai fechar o cerco sobre o ex-presidente na investigação sobre a possível participação de autoridades na forma de convivência ou incentivo nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro. Então, essa pedra eu já tinha cantado há muito tempo, eles não tinham provas suficientes, não tinham documentos suficientes, essa minuta eu já tinha dito para vocês como jurista e como alguém que analisaria as provas, que foi publicado o teor da minuta, é um engodo, não teria fundamento nenhum, mas agora as palavras de Marcos Duval mudam tudo, complicam a vida de Bolsonaro. E agora, volta ao Randolfo Rodrigues, da primeira matéria que eu trouxe para vocês, senador da República pelo Rede, tá? Ele não é do PT, mas pretende ser filial do PT, do Rede do Amapá. O Randolfo Rodrigues disse: a acusação de senador era o que faltava para indiciar Bolsonaro. Randolph, que é líder do governo Lula no Congresso, afirmou que vai pedir o depoimento de Marcos Duval no inquérito dos atos antidemocráticos. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui: o inquérito ele é inquisitório. Tá? Então, no inquérito, justamente você não tem direito a analisar os autos, é uma fase de investigação, e na fase da investigação você não tem que dar acesso nem nada disso. Isso aí a lei já prevê e a própria jurisprudência já prevê. Mas, e a CPI? Vamos lembrar que para quem muito quer um inquérito, pouco quer a CPI. Randolfo Rodrigues é um dos que estão articulando, e agora eu duvido muito que Pacheco vai colocar em prática a tal CPI dos atos antidemocráticos. Lula não quer, Randolfo não quer, e eu vejo que ninguém da ala anti-Bolsonaro quer que essa CPI saia do papel agora. Então, eis o motivo aí do Randolph tá batendo em cima dessa tecla. Mas não foi só o Randolph, não. O Padilha também, que agora era deputado e agora é ministro do governo Lula, disse que fatos gravíssimos relatados por Duval têm que ser investigados. Foi o que disse o Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, disse que preocupação do governo é o bem do povo e ressaltou que será respeitada a independência do Banco Central. Ou seja, misturou dois assuntos aqui, essa matéria do CNN. Então, assim, é grave, tá? É grave. Já veio o Flávio Dino também dar seu pitaco aqui, diz que a investigação vai mostrar quem eram os engenheiros do golpe no Brasil, diz o Flávio Dino, e que agora, com a fala do Marcos Duval, muito mais será mostrado. Grande ironia, né? Vamos dizer aqui por partes que é uma grande ironia. Porque Marcos Duval acusava Flávio Dino de ter prevaricado. Marcos Duval acusava Lula de saber, juntou documentos, fez uma festa. E a imprensa não deu muita atenção para isso agora. Mas agora, como a acusação é sobre Bolsonaro, agora Marcos Duval é levado a sério. Num assunto de Dino, um bobo, que não merece qualquer respaldo pela ala do PT. Agora, quando o assunto é Bolsonaro, vamos dar atenção, porque agora é a fala de um senador para incriminar o Bolsonaro. E essa é a vida, e esse é o Brasil, e essa é a postura da nossa democracia. Por fim, mas não menos importante, tá? Eu trago essa notícia com muita tristeza. Eu trouxe ontem a notícia para vocês que um homem, em protesto contra o Alexandre de Moraes, ateou fogo no seu próprio corpo. É uma atitude, uma ação extremista, sem sentido. Eu vejo que a política está adoecendo as pessoas psicologicamente, e isso não deve e não pode prosperar. Isso é errado, tá? E, infelizmente, o homem de 58 anos que ateou fogo no próprio corpo em protesto a Moraes acabou falecendo hoje. E, assim, uma vergonha tudo isso chegar a esse ponto, a política chegar a esse ponto no nosso querido Brasil, que é uma terra tão linda, era para ser tão boa, mas, infelizmente, chega a pontos tão críticos como de uma pessoa tirar sua própria vida, né? Infelizmente, eu tenho que ser um dos portadores dessa notícia. É grave, mas é a realidade e eu tô aqui para trazer a verdade para vocês, tá bom?
Peço a você que ficou até o final do vídeo, que coloque no comentário que ficou até o final do vídeo, como sempre, o que você quer que eu comente mais. Diga para mim as matérias que você quer que eu faça análise aqui para você. É importante esse tipo de análise aqui para você, tá bom? Então, obrigado por tudo. Coloca no comentário o que você gostou, o que você não gostou aqui do conteúdo do vídeo. É sempre importante a gente continuar trazendo conteúdo para você. E eu te agradeço pela confiança em dar atenção ao nosso trabalho aqui de manter você bem informado. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, perdão. E até meio-dia, né? Tô com preguiça. Hoje é sexta-feira. E até meio-dia eu tô aqui de volta com vocês, tá bom? Abraço, viu?